Fala, galerinha! Bem-vindos a essa live super interessante. A gente vai estar falando sobre o quê? Roncos. Então, todo mundo super bem-vindo, como sempre. Bem-vindo, galerinha, e bem-vindo, dinossauros. Tem sempre um dinossauro com a gente. Bem-vindo, a galera já tá entrando. Tô vendo o nomezinho de vocês aqui. Diz pra mim aonde vocês estão nesse mundo. Me fala onde é que vocês estão. Vocês estão no Brasil? Vocês estão em outro país da Europa? Vocês estão no Japão? Onde é que vocês estão? Escreve pra mim, porque eu adoro ver como é que é legal, como é que tem brasileiro espalhado nesse mundo, né? Então eu acho super interessante isso. A gente vai estar falando hoje com o Dr. Alexandre Colombini sobre ronco. A gente vai estar falando como é que o ronco atrapalha a nossa vida, não somente a pessoa que está do lado do roncador, mas o roncador também sofre, né, gente? A gente acha que não, mas também sofre. Ó, São Paulo, Suécia, Liverpool, Londres. Olha como é que vocês estão espalhados. Mais uma galera de Londres também. Muito bacana. Eu adoro ver essa diversidade de brasileiros pelo mundo todo. Muito legal, gente. Eu tô só esperando o Dr. Alexandre entrar. Ele vai pedir para entrar na live. E aí eu já deixo ele. Kundalini, salve, galerinha! Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Continue escrevendo para mim da onde vocês estão nesse mundo. Ó, galera do Vamos Pra Cima da Fome. Vamos pra cima da fome, galera. Se vocês quiserem fazer uma doação de comida para Vamos Pra Cima da Fome, esse é a galera que... Ó, o Dr. Alexandre Torrino já está falando comigo no WhatsApp. Eu tô só esperando para autorizar a entrada dele aqui. Não tô vendo ele aqui na live, hein? Vamos ver aqui, gente. Ah, agora ele entrou. Ele. Ah, doutor Alexandre entrou. Gente, a gente vai falar de ronco. Quem não tem uma história de ronco para contar? Oi, doutor Alexandre. Tudo bom, Pri? Certinho? Tudo em paz? Como estão as coisas por aí? Tudo certinho, tudo na paz, graças a Deus. A Inglaterra tá bem controlada agora do Covid, pelo menos por enquanto, né? As coisas, dependendo do local que a gente está, da região aqui no Brasil, tudo também estão começando a se acalmar, graças a Deus. Ai, Óbvio que o Brasil é um país continental, então tem lugar que está indo para uma fase pior do que as outras, mas estamos caminhando, de repente, para uma estabilização, se Deus quiser. é mesmo? Ai, que bom ouvir isso, hein? Que bom É ouvir. São Paulo, eu estou em São Paulo, capital. São Ah, Paulo, capital, as coisas já estão um pouco melhores do que o interior, do que outras regiões, entendeu? Então, entendi. aqui é difícil a gente falar que as coisas estão melhores e você vai vendo os números de mortes, às vezes, infelizmente, aumentando, subindo, mas as pessoas têm que entender que aqui é um país continental e que os números vão ser proporcionais ao tamanho do país e à Com dimensão do... certeza. Né? Com certeza. Se aqui na Inglaterra morreu mais de 40 mil, é claro que no Brasil vai morrer muito mais, né? A Inglaterra... Infelizmente, mas a estatística é essa. Enfim, hoje a gente vai falar de outra coisa, não vamos perder o Não, se a nosso gente pegar foco. negócio de Covid, a gente fica grudado. Covid é uma coisa que emaranha a gente não consegue falar disso, um saco. Exatamente, parece que só tem Covid na nossa vida. E tem outras coisas que são importantes e que também podem matar. Com certeza. Como você viu no meu videozinho que eu fiz ali. Espero Muito que bom, você fez uma chamada perfeita, você conseguiu rapidinho abordar o que realmente acontece com as pessoas que roncam e têm apneia do sono. Mas vem cá, você ronca? Eu nessa pandemia eu acabei dando uma relaxada, eu ganhei um pouquinho de peso e Todo mundo, né? minha esposa voltou a reclamar. Depois, mais para frente, eu vou falar dos diagnósticos. No passado, eu cheguei a fazer um exame de polissonografia, tinha uma apneia leve, usei um aparelhinho para tratar, melhorou, só que agora eu voltei a ganhar peso um pouquinho, estou mais sedentário, e aí eu voltei a roncar, minha esposa está reclamando também. Já tá. Mas vem Já. cá, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo sabe. Eu acredito que a maioria das pessoas sabem que as pessoas gordinhas têm uma tendência mais de roncar. Você podia explicar por que isso? Tá. Então, a primeira coisa que eu queria falar para as pessoas, assim, para a gente entender, gente, roncar nunca é normal.
tá? Então, desde a criança ao adulto, ao vozinho, roncar nunca é normal. Então, se você tem alguém na tua casa que está roncando e tudo mais, tem que procurar um médico para fazer uma avaliação, porque além do ronco, pode estar acontecendo um problema que chama apneia do sono, que é quando as pessoas param de respirar durante a noite. Isso pode acontecer poucas vezes, que chega até a ser normal, fisiológico, ou dependendo da intensidade que isso acontece, vira uma doença, que é a doença da apneia do sono. Né? As pessoas que são mais gordinhas, ou estão mais pesadas, ou mais sedentárias, existe maior pressão, maior peso sobre a via aérea e uma maior pressão intratorácica. Então acaba tendo um colapamento dessa via aérea e a pessoa ronca. Então o ronco, para as pessoas entenderem, o ronco nada mais é do que a vibração dos tecidos, que é aquele ronco horrível que as pessoas têm. O grande problema da história, eu costumo brincar com meus pacientes no consultório, eu falo assim, ninguém morre pelo ronco, a não ser que a esposa ou o marido pegue uma panela e bata na cabeça para a pessoa parar de roncar. Não aguenta mais. Né? Não aguento mais. O que acontece é que por detrás do ronco pode sim ter essa apneia do sono e isso sim é uma doença grave e pode trazer enormes repercussões para o paciente. Ronco a gente brinca negócio de ronco, né? Mas o ronco, na verdade, é uma coisa séria, não somente pela saúde, mas também as pessoas ficam com problema de até fica com vergonha de achar namorado ou namorada porque sabe que ronca. E isso acaba afetando o relacionamento das pessoas também, né? Vira um problema social, porque as pessoas têm vergonha de viajar com os amigos. Ah, eu não vou viajar com um grupo de conhecidos e tudo mais, porque ronca, as pessoas não conseguem dormir, aí vira piada, né? A família reclama, e vira problema nos casais. Eu recebo muitos casais no consultório, às vezes chega o marido com a mulher do lado e fala, esse aí ronca. Que se a mulher veio junto na consulta, ou é alguma coisa muito grave, ou ronca e tem apneia. E aí os casais começam a se separar. Um vai dormir no sofá, o outro vai dormir no outro quarto. Isso começa a atrapalhar a qualidade de vida, né? afeta a vida amorosa do casal. Deixa de ter aquele afeto, aquele carinho, aquela coisa que tem no momento à noite. Então, realmente, impacta muito na vida das pessoas. E vem cá, para quem não conhece você, doutor Alexandre, você podia falar para a gente só um pouquinho da sua especialização, para as pessoas que ficam assim, quem é esse cara aí que está falando sobre ronco? Então, gente, meu nome é Alexandre Colombini, eu sou otorrinolaringologista e dentro da otorrino, uma das áreas de atuação que a gente tem é a medicina do sono. Então, eu acabo trabalhando com os pacientes que roncam, que têm apneia do sono, que têm algum problema anatômico que a gente, como otorrino, possa corrigir. Então, às vezes, o paciente que ronca, ele tem uma amígdala grande, ele tem o desvio de septo, ele tem uma tal da carne esponjosa, que as pessoas gostam de usar esse termo, e a gente pode tratar esses pacientes tanto cirurgicamente, quando tem indicação, e aí que o otorrino entra efetivamente no tratamento dessa doença, ou clinicamente, que mais para frente a gente pode entrar nos detalhes do que a gente tem de opção de tratamento depois que a gente faz o diagnóstico da apneia do sono nos pacientes. E qual é o motivo mais comum das pessoas roncarem? Ou é uma coisa muito aleatória, assim? Ou você tem uma coisa... Na verdade, assim, quando a gente pensa em ronco, normalmente está relacionado a homem e excesso de peso. Esse é o mais comum. Não homem significa... ronca mais, é isso? Homem ronca mais que mulher, o homem tem mais apneia que mulher e está relacionado ao excesso de peso. Então, eu costumo brincar no consultório assim, se fosse imaginar um paciente que ronca e tem apneia do sono, é aquele perfil do paciente que é um caminhoneiro. Que é o cara mais gordão, sedentário, relaxado, que tem um pescoço curto, mais atarracado, não faz atividade física, come mal, dorme mal. Então, esse é um paciente potencialmente que vai ter apneia do sono. Tá? Agora, um paciente magro, alto, pode ter apneia do sono? Também pode. Tá? Então, por isso que todo mundo que ronca merece uma investigação. Criança pode ter apneia do sono? Pode. A principal causa de apneia do sono em criança é a amígdala e adenoide grande. Ah, entendi. Então, porque na hora que a criança dorme, ela tem duas bolonas grandonas na garganta, que são as amígdalas, a adenoide que está lá no fundo. Quando isso relaxa, por causa que durante o sono a gente tem aquela fase de relaxamento, o espaço da via aérea diminui, colaba e a criança passa a ter apneia do sono.
Pois Então, é, por isso que cachorro também ronca muito, né? cara, dependendo da raça, né? Dependendo da raça, você vai pegar um pug, alguma coisa assim, eles têm a Nossa, o via aérea pug muito. ronca até acordado, coitado. Então, por quê? Porque foi uma raça que foi sofrendo aprimoramentos, vamos falar assim, né? E a via aérea desse cachorro, ela ficou muito estreita. Esse cachorro, ele não tem uma via É um aérea. cachorro E aí ele sofrido. tem, ele sofre para respirar. Sofre. É, Esse é um grande problema. E é um cachorro que realmente tem apneia do sono. é, é. Eu tenho amigas que têm pug, eu fico com pena dos pugs, né? Porque eles realmente É uma, sofrem. é uma judiação. Não sou veterinário para falar, mas Não, mas Bom, mas o meu mas é vira-lata e ronca de qualquer jeito. Mas eu percebo que ele ronca assim, no começo do sono dele, depois que ele dorme profundamente, ele para de roncar. Eu acho que é só para me irritar mesmo que ele E aí, quando a gente pensa em apneia do sono, por que é importante tratar essa doença? Então, gente, paciente que ronca até a apneia do sono, ele tem maior chance de ter infarto, de ter um derrame, de ter uma pressão alta. Então, de repente, se a chamada no meio da noite porque um cara infartou, porque um paciente teve um AVC, teve um derrame, alguma coisa, de repente é um paciente que é obeso, sedentário, tem apneia do sono, consequentemente ele tem hipertensão, pode ter arritmia e ele tem algum mal súbito no meio da noite. Então, quando a gente trata esses pacientes, a gente começa a restabelecer uma qualidade de vida melhor. Então, gente, para a gente entender, imagina que você está dormindo e aí no meio da noite você para de respirar. Então, quando a gente classifica a apneia do sono, são pausas na respiração totais ou parciais de pelo menos 10 segundos. Então faz um exercício aí, segura a tua respiração por 10 segundos. Você vai ver que já não é muito fácil, dependendo do teu preparo físico, você já vai cansar. Tem paciente que chega a ficar 20, 30, 40, 50 segundos em apneia. Nossa, que desespero! A pessoa para de respirar durante esse tempo todo. Para de respirar durante o tempo todo. Então, o que acontece? Não está entrando oxigênio. Precisa ativar o nosso sistema simpático. Então, teu coração, o que precisa fazer? Bombear mais sangue. Porque você precisa rodar o oxigênio que está lá. Você, bombeando mais sangue, você faz o quê? Você aumenta a pressão. Então, o paciente começa a ter pressão alta. Esse coração que precisa ter uma frequência mais rápida, ele pode começar a desenvolver uma arritmia cardíaca. Isso leva a todo um estresse, uma sobrecarga do nosso organismo que aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso leva o quê? Aumento da resistência insulínica. Então o paciente começa a ficar um pré-diabético. Nossa, por causa do ronco. Então, tem mais. Altera a secreção de dois hormônios, a leptina e a grelina, que são os hormônios que estão relacionados à nossa alimentação, à nossa saciedade. Então, esses hormônios bagunçados, o paciente ele come mais. Se ele come mais, ele ganha peso. Se ele ganha peso, piora a apneia, piora a diabetes, piora a hipertensão, piora o risco cardiovascular. Nos homens, diminui a secreção de testosterona, produz menos testosterona. Então o cara começa a ficar cansado, ele não tem mais, por exemplo, o homem acordar com ereção matinal é fisiológico, é normal. Então o homem começa a não ter ereção matinal, ele começa a não ter mais aquele desejo sexual que é normal de ter, então ele perde o interesse pela esposa, pela namorada, ele está cansado, ele não tem vontade de fazer atividade física, ele não quer ir para uma academia. Então, ó, exausto, porque não dormiu direito, né? Não respirou. Em 15 minutos de live que a gente tem, olha quanta coisa a gente já viu que o fato de você não dormir bem causou no teu organismo. Impressionante, né? Então, é uma coisa que causa... Além disso, outra coisa. Quando você para de respirar, que você está numa apneia, lá, você está lá, tá aquele ronco, o teu cérebro, ele precisa falar, Alexandre, acorda. Se você não acordar, a gente vai morrer, você parou de respirar. Então tem um negócio que chama microdespertares. Você não acorda de abrir o olho, mas o teu cérebro, ele acorda inúmeras vezes, fala, amigão, ou você respira ou não vai rolar, a gente vai morrer. Então o teu cérebro não descansa à noite. Você fica naquele alerta, né? O teu cérebro toda hora tem que fazer você acordar. Então com isso, o paciente que acorda, ele parece que não dormiu. É aquele cara que fala, eu deito na cama e eu capoto. Mas ele acorda cansado, ele tem um sono que é um sono não reparador, ele começa a ter dificuldade intelectual, porque como o cérebro não descansou,
ele não, por exemplo, uma criança que tem apneia do sono, ou até um adulto, ele não consegue consolidar o aprendizado do dia. Então ele não retém as coisas que ele aprendeu. Se ele vai ter uma atividade, ele tem baixa concentração. Eu tenho um paciente meu que é CEO de empresa, diretor administrativo, gente com cargo importante, que chega a dormir na reunião. O cara virou e falou: Alexandre, pelo amor de Deus, você me ajuda, porque eu dormi na reunião, eu vou perder meu emprego. Porque eu dormi na frente do presidente da multinacional, no meio de uma reunião que só tinha diretor importante. Né? Eu tenho um paciente que dorme no farol. O farol tá lá no trânsito de São Paulo, o farol fechou, o cara dorme. E o farol abre, o cara nem vê que o farol abriu. O carro de trás vem bater no vidro. Tudo que eu tô falando acontece, gente, é verdade. O cara vem bater no vidro, amigão, você tá bem? Abriu o farol, vamos andar. Então é uma coisa que leva um impacto social, econômico, no lazer, na vida amorosa das pessoas, enorme. Cara, isso é tão importante que eu queria pedir para quem estiver assistindo essa live agora, tá vendo que tem um aviãozinho? No fundo da tela parece uma gaivota, uma asa delta, um troço. Aqui, ó. Isso aí, ó. Aperta esse negocinho aí e manda para todo mundo que você conhece, porque a realidade é que a maioria das pessoas roncam, conhece alguém que ronca, e essa live pode salvar a vida de alguém, cara. Porque eu acho que tem muitas pessoas que roncam e que fica assim: eu sempre ronquei, eu já sempre ronco, é normal pra mim roncar. Roncar é normal, minha avó ronca é engraçado, né? Vira piada da família. Então, assim, isso não é bem assim. O doutor tá falando, não é bem assim: eu ronco e me acostumei. Não é isso. Se você é uma pessoa que as pessoas falam, você ronca alto, você fica ouvindo isso, você tem que ir num especialista, você tem que ir no otorrino, né? Que tem que ir, né? Então, existe a especialidade medicina do sono aqui no Brasil. E para você fazer medicina do sono, você tem que ter alguma especialidade antes. Então, tem pré-requisitos. Uhum. Então, você pode ser otorrino, você pode ser pneumologista, você pode ser psiquiatra, otorrino, pneumo, psiquiatra e neurologista. São essas 4 especialidades. Porque quando a gente fala em medicina do sono, não é só a apneia do sono. Você tem sonambulismo, você tem as parassonias, você tem pacientes que têm insônia, tem uma série de outras doenças relacionadas aos distúrbios do sono. Eu, como otorrino, eu trabalho com a parte do distúrbio do sono relacionado com a respiração, com a via aérea. Então, a gente trabalha com a parte de apneia do sono. E aí, normalmente, a causa mais comum de apneia do sono é o que a gente chama de apneia do sono obstrutiva, que é quando a via aérea, em algum ponto dela, ou no nariz, ou na garganta, ou na laringe, ela acaba colabando e o paciente não respira. Por que eu falo isso? Porque existe também uma apneia central, que é quando o teu cérebro, por alguma outra doença, esquece de você de mandar você respirar. E pode ter também... E tem também uma apneia mista, que é quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a mais comum acaba sendo uma apneia obstrutiva do sono, e é onde a gente, como otorrino, atua. Eu tenho vários pacientes meus, inclusive tem um amigo meu, que ele dorme com aquele CPAP. Eu não sei se chama CPAP em português. Isso. Ele dorme com uma máscara que força ar para dentro da boca dele, para que ele não pare de respirar no meio da noite. Então vamos lá. Então, gente, paciente que tem ronco, apneia, chegou no consultório. Então a gente, como otorrino, vai conversar, vai fazer a anamnese, que é entender o que acontece com esse paciente. Ronca, não ronca, a esposa presencia se ele tem engasgos noturnos ou não, tem sonolência diurna. A gente vai fazer um teste que chama Escala de Sonolência Diurna de Epworth. Gente, se vocês entrarem no meu site, depois eu coloco o link aqui, é www.dralexandrecolombini.com. Lá no site tem esse teste para vocês fazerem. Tem uma notinha que a gente vai saber se isso é sugestivo ou não de você ter apneia do sono. Então a gente fez essa primeira parte da consulta, que é a parte de entrevista, de conversa. Aí a gente vai para o exame físico. Vamos ver circunferência abdominal, vamos ver peso, vamos ver IMC, vamos olhar nariz, garganta, toda a questão anatômica. Aí a gente vai para os exames. Então a gente tem um exame que chama nasofibroscopia, que é aquele da câmerazinha que entra pelo nariz para a gente dar uma olhada. A gente pode fazer o uso de uma tomografia para calcular as medidas da via aérea. E aí depois a gente vai para uma polissonografia. Esse é o principal exame para a gente saber se o paciente tem ou não tem apneia do sono. Esse exame é um exame que o paciente pode ser feito em casa, mas o melhor, o mais completo é o exame que o paciente dorme num laboratório do sono
cheio de fios, sensor, eletrodos e tudo mais, onde através desse exame a gente vai descobrir se o paciente tem ou não tem apneia do sono. Tá? E aí, com esse exame, a gente vai para os tratamentos, que aí entra onde você falou. Então, se é um paciente que tem apneia do sono e ele tem uma amígdala grande, uma adenoide grande, um desvio de septo, alguma coisa que a gente, uma alteração de faz que a gente possa corrigir cirurgicamente, a gente vai avaliar o grau da apneia com o benefício da cirurgia e vai propor para esse paciente operar ou não. Uma segunda modalidade de tratamento é um aparelho que o dentista faz, que chama um aparelho intraoral. É como se fosse um aparelho móvel. E esse aparelho ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai jogar a tua mandíbula para frente. Então, pessoal, quem está assistindo aqui a live, põe o queixo um pouco para frente e tenta roncar. Faz aí, Pri. Não, é mais difícil. É mais difícil. Por quê? Porque a gente aumentou o espaço da via aérea e a gente sustentou essa musculatura. Tá? Então, para os casos de apneia leve ou ronco isolado, essa é uma boa opção de tratamento. Os pacientes que não têm indicação cirúrgica ou que têm uma apneia muito grave, que a cirurgia vai melhorar, mas não vai resolver totalmente o problema, a gente entra no que você estava falando do seu amigo, que é o tal do CPAP, né? Que é um aparelho que vai ter uma pressão contínua de ar, justamente para manter a via aérea desse paciente aberta. Então, na hora que ele está dormindo, ele tem a apneia, colaba. Quando o paciente está dormindo com essa máscara, que dependendo do perfil do paciente, pode ser uma máscara que pega só nariz, uma máscara que pega só boca, uma máscara intranasal. Hoje em dia tem vários tipos de máscara para a gente usar. Esse aparelhinho ele vai manter um fluxo aéreo, como se fosse um compressorzinho de ar, que vai sustentar essa musculatura. Então, à noite, na hora que a musculatura quer relaxar para fechar, o CPAP não deixa essa musculatura fechar. Então, esse canal da via aérea ele vai ficar aberto. E aí, com isso, a gente consegue tratar a apneia do paciente, entendeu? Entendi. Mas eu quero só voltar a falar desse aparelho, porque eu achei muito interessante. Então, você está dizendo que, em alguns casos, roncos podem ser resolvidos por esse aparelho que é feito no dentista? Pode sim. Então, depende da anatomia do paciente. Por exemplo, esses dias eu operei um paciente que ele roncava, tem uma apneia leve. Então, gente, tem lá no examezinho, vem um negócio que chama índice de apneia e hipopneia. Quando vem de 0 a 5 por hora é normal, de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderado e mais que 30 é grave. Esse paciente tinha uma apneia de 7,8, era uma apneia leve e umas amígdalas enormes, encostavam uma na outra. Melhor opção para esse paciente? Cirurgia. Vamos tirar as amígdalas. Então, eu fiz a cirurgia nesse paciente. Ainda não repeti o exame nele, porque tem 10 dias que ele operou, só que a namorada já falou que ele não ronca mais. Né? Agora, imagine esse mesmo paciente com 7,8 de apneia, onde eu olho a garganta dele e a gente avalia o malampate modificado. Você sabe o que eu estou falando, então a gente vai ver o tamanho da língua e o tamanho das amígdalas. E é um paciente que tem uma amígdala pequena, que não tem por que a gente mexer, uma língua normal, não tem uma língua grande, não tem uma macroglossia. Esse paciente é um paciente que é sugestivo a gente usar esse aparelhinho do dentista. Entendi. Mas primeiro o paciente vai ver um especialista do sono primeiro. Isso. E aí a gente vai... Exatamente. Então, o paciente vai passou comigo no consultório, eu vou fazer toda a anamnese, vou fazer exame físico, vou pedir os exames, e aí, com tudo isso, eu vou virar para ele e vou falar, olha, para você, eu acho que a melhor opção é a gente fazer uma cirurgia. Ó, para você, a cirurgia não é uma boa opção, o resultado vai ser quase nulo, ou vai ser pobre, ou alguns pacientes, por exemplo, vão ter que usar o CPAP, porque eu peguei esses dias um paciente com uma apneia de 90. Eu falei que até 5 é normal e que mais que 30 é grave. O cara tem uma apneia de 90, só que ele tem um desvio de septo que é tão grande que ele não consegue respirar pelo nariz. Então, qual que foi a minha proposta de tratamento para ele? Ó, a gente vai operar o seu nariz para eu fazer você respirar e eu vou te colocar no CPAP. Porque não adianta colocar o cara no CPAP se o nariz dele não funciona. Né? Ou aí eu vou ter que usar uma máscara que é muito mais desconfortável que aquela máscara que pega nariz e boca. Seria uma opção. Vou falar que é um paciente que não pode operar, ou um paciente que tem mais idade e o risco da cirurgia passa a ser muito alto, eu poderia tratar ele de outro jeito. Agora, um garotão de 20 e poucos anos, que tem uma apneia grave,
né, e não tem outros fatores para eu corrigir cirurgicamente, eu vou corrigir o nariz dele e vou colocar ele para dormir com esse aparelho que é o CPAP. Caraca, tanta coisa, né? Impressionante como é que o ronco, a gente acha que o ronco é uma coisa inocente, mas o ronco é perigosíssimo, né? É extremamente grave. O grande problema é exatamente esse. Pri. De um tempo para cá, graças a Deus, a medicina do sono vem crescendo bastante. É uma coisa que está sendo bem difundida, as pessoas estão entendendo, mas ainda é um trabalho diário para conseguir mostrar que roncar nunca é normal. Tô só vendo uma pergunta aqui da Fabiana Evans, perguntou: eu tenho desvio séptico, adenoide e amígdalas grandes. Acho que não caso nunca mais, Cadinho. Caso assim, o que que a gente precisa ver? Como que ela chama? Desculpa. Peraí, deixa eu ver aqui que tá nas perguntas. Fabiana Evans. Fabi, o que que a gente precisa ver? Pô, tem desvio de septo, tem amígdala grande, tem adenoide. Dependendo do teu grau da apneia do sono, a causa do problema é esse. Então, a gente vai fazer uma cirurgia onde vai tira a amígdala, remove a adenoide, arruma esse desvio de septo, você vai passar a respirar melhor. Se você está acima do peso, vou te encaminhar para o nutricionista, vou te encaminhar para o endocrinologista. É um trabalho em conjunto, vamos emagrecer. E aí você vai melhorar muito. Pode ser que, dependendo do teu grau da apneia, a gente tenha que fazer um tratamento complementar. Às vezes sim, mas tem muitos pacientes que a gente opera e que resolve a vida. Fica a vida normal para sempre. Então a gente tem que sempre avaliar. Eu costumo falar para o pessoal entender que medicina não é uma receita de bolo. O que eu fiz para o João não vai servir para o Pedro, que não vai servir para o Manuel. Cada paciente tem uma configuração, tem um histórico de vida, tem uma condição socioeconômica, que infelizmente a gente depende de tudo isso para poder ver qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Com certeza. E por que é que a pessoa, quando ela bebe demais, ela ronca mais? É porque fica mais relaxado? Exatamente. Então, quando a pessoa toma um vinho a mais, quando a pessoa toma um calmante, um diazepam da vida, um antidepressivo, alguma coisa, essas medicações ou a bebida alcoólica, ela funciona como o quê? Como um relaxante. Se eu falo para você que na hora que você está dormindo, a tua musculatura relaxa e ela colaba, aquela noite que você saiu com as amigas, foi tomar uma cerveja, tomou um vinho, alguma coisa, você vai ter um relaxamento maior dessa musculatura e, consequentemente, se você é um paciente que tem apneia, você vai agravar a tua apneia naquela noite. Ou se você não ronca, você pode roncar porque você relaxou a musculatura. Sim, e tem aquela outra coisa, a posição que a pessoa dorme, né? Isso. Porque todo mundo fala, tá roncando, põe de lado. Né? Algumas pessoas têm um ronco e uma apneia posicional. Então, quando a gente faz o exame lá da polissonografia, a gente observa que algumas pessoas, na hora que estão de decúbito dorsal, acabam tendo um ronco e uma apneia, e quando entram em decúbito lateral, ou seja, vira de lado, para de roncar. Isso não é uma regra, mas acontece sim, na hora que está de lado, porque pensa assim, se eu estou deitadão de barriga para cima, eu estou com todo o peso, né, de sentido antero para posterior, então eu estou colabando. Se eu viro de lado, eu meio que distribuo esse peso, então fica um pouquinho mais difícil de colabar, a pressão no tórax também fica um pouquinho menor, não tem essa pressão negativa na via aérea, então acaba melhorando um pouco. Você estava falando do peso do tórax, eu pensei em mulheres como eu que têm os seios grandes. Isso pode afetar também? Você acha que as mulheres que têm os seios maiores, por ter um peso que, assim, quando está deitado de costas, pode piorar o ronco ou não tem nada a ver? Na verdade, quando a gente fala de pressão de tórax, é mais para as pessoas entenderem. A gente tem que pegar mais uma relação de pressão intraabdominal com pressão torácica, diafragma. Então, tem uma fisiopatologia um pouquinho mais complexa, não é exatamente só uma pressão no tórax. Tá? É um equilíbrio dessas pressões para ver se vai causar uma pressão negativa ou não, então um colabamento da via aérea. Então, uma mulher peituda não tem nada a ver com ronco? A princípio, acho que não. Tá, mas a gordura, sim. A mulher obesa, o homem obeso. Mulher obesa, homem obeso, criança obesa. A obesidade é um fator de risco para inúmeras doenças, tudo, inclusive, né? Sim, para tudo. Inclusive para ronco e apneia do sono, sem dúvida nenhuma. Então, se uma pessoa está roncando e ela é obesa e ela for no seu consultório, a primeira coisa que você vai falar é emagrece e volta aqui? Ou você, como é que faz esse tratamento do obeso em relação ao ronco? Então, paciente obeso. Eu não posso esperar esse paciente emagrecer para poder sugerir um tratamento. Como a gente falou, a apneia do sono aumenta o risco de hipertensão, de AVC,
de derrame, de arritmia cardíaca. Então, esse paciente ele é uma bomba relógio andando. Eu não posso virar para ele e falar, olha, vai emagrecer e volta comigo daqui a 1 ano. Porque eu vou deixar esse paciente 1 ano sem tratamento. Tá? Isso, né? Como médico, eu não posso permitir um negócio desse. Então, a primeira coisa, chegou no consultório, queixa de ronco, apneia, examinei. Falou, ó, dona Maria, seu João, primeira coisa, vamos emagrecer, mas eu quero que a senhora vá e faça tal exame, vamos fazer uma polissonografia. Enquanto a senhora faz o exame de polissonografia, onde eu vou decidir que tratamento que a gente vai fazer, eu quero que a senhora vá emagrecendo. Esses pacientes, eles têm uma dificuldade para emagrecer, por quê? Entra naquele ciclo que eu te expliquei no começo da live. Dorme mal, acorda cansado, não tem disposição para ir para academia, tem alteração de toda a secreção dos hormônios da leptina, grelina, testosterona, tá tudo bagunçado nesse paciente. Então ele não tem vontade de ir para academia, ele não tem vontade de fazer atividade física. É horrível, né? Mas exatamente. Você sabe que esse teste aí que para pessoas, por exemplo, se você me colocar cheio de fio, coisa na minha cabeça, eu não vou conseguir dormir. Isso, alguns pacientes têm uma dificuldade para dormir durante esse exame. Não é tão ruim assim. É engraçado. Depois, gente, tem o meu e-book. Mais com câmera, eu vou ficar assim, caraca, não vou conseguir dormir. Eu tenho um e-book no meu site, é gratuito, vocês podem baixar também lá, e lá explica bastante, tem até umas fotos sobre a questão da polissonografia. Então, eu trabalhei algum tempo no laboratório famoso do sono aqui em São Paulo. E o que acontece? Os pacientes que têm muita dificuldade para dormir por causa que é um ambiente estranho, não é só a cama, você está com o oxímetro no dedo, você está com faixa que mede pressão no tórax, você está com o termistor no nariz, caté, enfim, tem muita coisa realmente. A gente pode usar um indutor do sono, que é uma medicação que não atrapalha a arquitetura do sono, ela não causa nenhum relaxamento da musculatura, e aí o paciente consegue fazer um exame sem um prejuízo de você estar agravando ou mascarando alguma coisa. Entendeu? Entendi. Existe essa opção. Eu teria com certeza um paciente que precisa... Eu sou muito chata para dormir. Tem que estar tudo perfeito, assim, senão afeta. Eu fiquei pensando, como passar esse negócio de teste de sono, com esses negócios enfiados na cara, coisa no dedo, fio. Eu falei, que horror, gente. Quem é que dorme com isso? O exame, assim, o exame é muito bom, ele dá muita informação pra gente, mas existe sim esse desconforto ainda de ser um exame que você tem muito sensor, muito eletrodo, porque são várias doenças que a gente avalia. Então, nesse exame, você está fazendo um eletrocefalograma, você está vendo a oximetria, você está vendo a frequência cardíaca, você está vendo o movimento de tórax, movimento de perna. São vários fatores que são analisados no mesmo exame. Movimento ocular, então tem muita coisa que a gente avalia. Pô, muito maneiro. Eu queria perguntar para o pessoal que está assistindo a gente, vocês têm alguma pergunta? Fica mais fácil para mim e para o Alexandre ler a pergunta de vocês. Se você apertar no ícone de perguntas, tem um ícone de pergunta. Aponta com o seu dedo aí que o meu não vai estar lá embaixo. Aqui, ó. Oh, pronto. Aqui, ó. Não, para cá. Tá errado esse dedo aí. Não, no meu tá aqui, ó. Aqui é o comentar. Aí. Não, eu tô sem a cartinha. Eu tô sem as cartinhas de pergunta aqui. Ah, deve aparecer só para mim, porque... Mas eu leio para você. Gente, faça pergunta nessa cartinha de pergunta. Vocês vão ver um pontinho de interrogação. Você clica ali, escreve a sua pergunta, porque dessa maneira eu consigo ler todas elas sem perder nenhuma. Se vocês fizerem as perguntas nos comentários, por mais boa vontade que eu tenho, eu não consigo. Ele passa muito rápido, aí eu perco a pergunta. Tem uma pergunta aqui da Celina, ó. Operei as amígdalas e adenoide com 14 anos. Agora tenho 71 com desvio de septo, adenoide, durmo com a boca aberta, ronco, tomo aprazolam, né? É aconselhável a cirurgia apesar da idade? Então, Celina, a primeira coisa que a gente teria que fazer no teu caso é o exame de polissonografia para ver se você tem apneia do sono ou não. Tendo a apneia do sono, normalmente com 71 anos de idade eu tento evitar a cirurgia, porque esses pacientes eles já são hipertensos, diabéticos, tem problema cardíaco e tudo mais. Mas não é impeditivo, tá? No começo do mês passado, eu operei uma senhora de 68 anos, que é quase a tua idade. Então não é impeditivo da gente operar. O que a gente tem que sempre analisar
é como que está o quadro de saúde desse paciente. Então, se eu pego um paciente que tem 68 anos, que nem a paciente que eu operei, tem muita que... E ela não operou por causa de ronca-apneia, não. Ela falou, Alexandre, eu não aguento mais, eu não respiro. Eu passei a minha vida inteira sem respirar e cada médico que eu vou fica mandando eu usar um sprayzinho no nariz, tomar um remedinho e eu não aguento mais. Na hora que eu fui olhar o nariz da paciente por dentro, o osso que é para ser reto, o osso dela era assim. Eu falei, E vem querida, você não cá, vai... esse desvio de septo, desculpa interromper você, dá para ver assim, de eu fazer assim, ou só você fazendo o exame lá dentro? O ideal é que a gente faça o exame, porque o nosso nariz, ele não é só isso aqui. O nosso nariz, ele vem até aqui atrás. Então, tem Entendi. várias porções do nariz que podem estar tortas. Se o paciente tem um desvio mais anterior, às vezes só de levantar aqui você consegue ver um desvio. Mas, às vezes, a porção do desvio de septo, ele está lá atrás. E aí, não... Então, aparentemente, aí você não tem nenhum desvio na porção anterior, mas não impede que você tenha um desvio no meio do nariz. Entendi. Entendeu? Muito bom. Tem umas perguntas aqui no meu cantinho de perguntas. Vamos Não lá. tem mencionada, porque eu nunca usei isso antes, estou achando o máximo. Vamos lá. A Lúcia de Londres, ela está perguntando, qual o nome do exame? Eu cheguei agora, obrigado. Acho que se você clicar na pergunta aí, Pri, ela aparece na tela para todo mundo ver. Clica aí nela. Aí, ó. Ah, legal isso. Nossa, que legal isso. Ó, o nome do exame para a gente fazer o diagnóstico chama polissonografia. E aí tem vários tipos de polissonografia, mas uma polissonografia basal seria o exame inicial para a gente fazer essa triagem. Perfeito. Tem aqui a outra pessoa perguntando, o doutor atende em São Paulo. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Meu consultório fica dentro do Shopping Morumbi. Então, dentro do Shopping Morumbi tem um centro comercial onde está meu consultório lá. Depois, se você quiser, Rô Santos, né? Me manda uma mensagem, me manda um direct que eu te passo mais informações. Perfeito. Tem outra pergunta aqui. Se você tiver tireoide, causa o ronco por causa da tireoide? Engordei um pouquinho e agravou meu ronco. Então, é engraçado porque, assim, a gente, como otorrino, acaba trabalhando muito com cirurgião de cabeça e pescoço. São especialidades muito próximas, muito afins. E a gente observa que alguns pacientes têm uma tireoide muito grande. Então, e essa isso tireoide, o hipertiroidismo, né? no caso aí, seria o hipo. O hipo a tireoide fica grande? Não, o tamanho da tireoide ele não está diretamente relacionado nem com hiper, nem com hipo. Tá? Normalmente, quando você tem uma tireoide muito grande, ela está mais relacionada ao hipotiroidismo do que ao hiper. O hiper é daquele paciente que tem o olho mais saltado, sabe? Isso. Então, quando você pega uma tireoide muito grande, que seria um bócio, é que você tem bócio por coloide, você tem bócio tireoide. É um pouco mais complexo, foge totalmente do tema da live. Mas, enfim, quando você tem uma tireoide muito grande que faz um peso na região do pescoço da via aérea, ela sim pode ser um agravante para a tua apneia do sono. Interessante. Eu não sei, se a pessoa falar, se você tiver tireoide, eu não entendi. Ela quer dizer hipotiroidismo, hiper? Porque normalmente, quando falam de tireoide, eles estão falando de hipo. Porque, gente, uma coisa que as pessoas confundem muito é assim, tireoide é uma glândula que todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas o paciente ele chega no consultório e fala, doutor, ele tem um tireoide. Quando você vai ver, ele tem hipotireoidismo. Entendi. Mas é uma coisa que aqui no Brasil é muito comum as pessoas falarem, eu tenho tireoide, como se a tireoide fosse uma doença. Entendi. Todo mundo tem tireoide, menos eu, porque eu operei a minha quando eu estava na faculdade, eu tive um câncer de tireoide. Você teve? Eu tive. Deixa eu ver se dá para ver a cicatriz. Não dá mais. E aí eu tive que tirar, e aí, então eu não tenho tireoide, mas a população normal tem. Outra pergunta aqui da Neuza. Fiz uma rinoplastia há mais de 20 anos, tenho rinite crônica, já fiz cirurgia desvio de septo. Não entendi qual é. Então, na verdade, eu acho que ela fez só um relato, que ela já operou o nariz. relato. Ela já fez cirurgia do desvio, ela já fez a rinoplastia. Então, vamos pensar que esse é um paciente que ronca, né? Então, a gente sabe que o nariz dela não é o problema. Então, a gente teria que avaliar. Poxa, será que ela tem alguma hipertrofia dos cornetos? Ela tem uma adenoide? Ela está acima do peso? Ela tem a amígdala grande? Ela tem alguma alteração no esqueleto facial? Né? Ela é uma paciente que pode ser retrognata ou a porção do maxilar dela não desenvolveu. Então, são vários fatores que a gente tem que avaliar.
Ó, tá chovendo pergunta aqui, a gente tem que mandar ver. Vamos lá, vamos lá. Chu Soares, o uso de remédio para descongestionar o nariz é legal ser usado? Ih, eu tenho um vício nisso. Só tem uma palavra, vou te responder com uma palavra, Chu. Veneno. Veneno, tá? Esses remédios que você coloca no nariz e desentope o nariz na mesma hora, eles vão causar dependência química, você vai ficar viciado, ele pode causar uma rinite medicamentosa, tá? Dá pressão alta, dá arritmia cardíaca, tá? Isso é veneno. Procura um otorrino na tua região, se você está em São Paulo, me procura, enfim. Mas você que está aí, procura um otorrino aí. Mas é veneno, não pode ficar usando isso, tá? Eu uso essa droga desse Sudafed, que é o spray, para dormir. Eu não uso durante o dia, eu não uso, mas se eu não. O que acontece? Quando eu deito, o meu nariz. Tranca tudo. Então tem outras opções, tem outros remédios que a gente pode usar que não vão fazer o mal que esses descongestionantes fazem. Tá? Isso a longo prazo é muito prejudicial. É mesmo, cara, eu uso desde, sei lá, 17 anos de idade. Veneno, veneno. Estou me envenenando, ai que horror. Vamos para outras perguntas antes que eu morra. Olha lá, tem a Dani Pinto, enquanto você abre aqui, ó. Eu fiz a adenoidectomia, que é a cirurgia da adenoide. Hoje estou gorda e ronca igual um trator velho. Tá? Olha lá, Dani. Então, o que a gente precisa fazer, Dani? Emagrecer, fazer um exame para ver se você está tendo apneia do sono ou não. E se tiver, tratar. Como que a gente vai tratar? Ou com aparelho intraoral, ou com CPAP, enfim. Mas tem que... Primeira coisa, gente, é fazer o diagnóstico do problema e a partir do diagnóstico a gente traçar a melhor estratégia para você. Você fala, Alexandre, eu tenho indicação de cirurgia, eu tenho amígdala, morro de medo de cirurgia. Vamos tratar com CPAP. O importante é tratar. A gente não pode deixar a pessoa com doença. A gente tem que procurar o médico. Tem uma pergunta aqui do Fábio, mas é porque ele escreveu uma pergunta tão grande, ficou em 3. Espera aí. Fábio, vamos lá. Boa noite, sou magro, peso 64 quilos, eu tenho 1,70 m, tenho cardiopatia, já operei o coração, coloquei 2... Espera aí que eu vou ler a continuação. Coloquei 2 pontes de safena e um stent. Ronco quando deito de barriga para cima. Isso é preocupante? Sim, é o que eu falei. Você sendo cardiopata, tendo stent, é mais preocupante ainda, tá? Porque a pessoa que ronca, ela entra num estado inflamatório crônico, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de hipertensão. Não a pessoa que ronca e tem apneia do sono, tá? Então, no teu caso, primeira coisa, poxa, você ronca, vamos fazer um exame para ver o que acontece com você durante o ronco. Se você for um paciente que a gente chama de roncador primário, ou seja, você só ronca e não tem nenhuma doença, aí a gente vai tratar o ronco, tá? Agora, se você roncar e tiver apneia do sono, poxa, você já é cardiopata, você já operou, você já botou stent, a gente está perdendo tempo. Tem que tratar, tá? Senão você vai virar uma bomba relógio ambulante, mesmo sendo magro e tudo mais. Ele mora em Natal, Rondônia. Então, procura algum otorrino. Procura algum otorrino em Natal, vai fazer uma polissonografia, vai investigar essa questão do ronco. Muitas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, galera, escreva a pergunta na cartinha. Na cartinha, tem uma cartinha lá. Senão a gente perde a pergunta. Outra pergunta aqui. Meu filho dorme com a boca aberta e parece que está sempre com o nariz entupido. O que eu posso fazer? Primeira coisa, a Lúcia Lúcia London Brasil. Tem que levar num otorrino, tá? Para avaliar. Teu filho ele pode ter rinite alérgica, teu filho pode ter a adenoide aumentada. Isso faz com que ele não consiga respirar, não dormir bem. E aí é muito complicado. Só vai melhorar a hora que a gente tratar. Tá? Então a primeira coisa é levar no médico para avaliar e ver o que está acontecendo. Teve uma pergunta aqui muito boa, quer ver? Ó, do Clésio. Esses aparelhos que aparecem na internet nos últimos meses, uma prótese dentária transparente, o outro que parece uma mini ferradura que coloca no nariz. Ó, o que parece a prótese dentária, se for feito pelo dentista, você teve um aparelho que parece uma dentadura mesmo, né? Que o dentista fez, confeccionou para você, mediu o tamanho. Esse, sim. Aqueles que você põe na aguinha, molda, que parece um aparelho de boxeador, ou aquele que você coloca no nariz, ou aquele outro que é um mini CPAP, faixa para amarrar o queixo. Gente, é picaretagem. É coisa para tirar o dinheiro de vocês. Não vai tratar a doença.
Porque às vezes o cara fala, ah, amarra uma faixa no queixo que você não vai roncar. Beleza, você não está roncando. Mas e a apneia? A apneia que faz a pessoa ter o problema, não é o ronco. Então a gente não tem que tratar o ronco, a gente tem que tratar a apneia. A melhora do ronco é uma consequência do tratamento da apneia. Sim. Outra pergunta. Boa noite. Essa é a Paz, Sônia Paz. Boa noite. Eu fui operada em criança. A garganta será por isso que eu ronco? Isso incomoda me saber. Não, normalmente não. Quando você opera na infância, tudo, você deve ter tirado as amígdalas, adenoide. Isso é um fator que te ajuda na fase adulta. O que a gente precisa ver? Está acima do peso? Está sedentária? Tem alguma... Você era uma criança que roncava, então será que você teve uma alteração do teu crescimento crânio-facial? O teu queixo é mais para trás, teu maxilar é pouco desenvolvido? Então são vários fatores que a gente vai avaliar. Mas o fato de você ter tirado suas amígdalas na infância normalmente era para estar te ajudando agora. Beleza. Meu marido tem 42 anos, 92 quilos, ronca Às vezes. às vezes. Ah, isso significa isso. Mas de barriga para cima. De lado já não, é normal? A gente já falou sobre isso, né? É o que a gente falou. Agora, por exemplo, você colocou aqui que teu marido tem 92 quilos. O que é importante a gente saber? A altura do seu marido. Se você fala que teu marido tem 92 quilos e ele tem 2 metros de altura, 1,90 m, tá ótimo. Agora, se teu marido tem 1,50 m, 1,60 m e pesa 92 quilos, o índice de massa corpórea dele vai ser altíssimo. Então, quando a gente pensa em peso, a gente tem que fazer essa relação de peso e altura. Sim. Na verdade, Pri, o mais correto era fazer a relação de composição corporal. Porque se eu pego um fisiculturista, Sim. o cara tem, sei lá, 1,80 m e o cara, músculo é muito Pesa pesado. 200 quilos, Então, né? vai dar um IMC que o cara é obeso. Na verdade, ele não é obeso, Mas ele é não é músculo, músculo. ele é músculo puro. Como a gente não consegue fazer uma bioimpedância, às vezes, para todo mundo, a gente usa como um primeiro dado esse índice de massa corpórea. Tem gente perguntando, eu acordo com o meu próprio ronco. Será que isso é normal? É a pergunta da Kátia Souza. Não. Então, gente, se vocês gravarem uma única coisa de tudo que eu e a gente conversou aqui, roncar nunca é normal. A live já teve o seu papel. Porque vocês sabem que se vocês roncam, vocês precisam procurar ajuda e ir atrás de um profissional para avaliar isso. Lembrando que o ronco ele é tão anormal que na minha carreira de atendendo pacientes que estão inconscientes, pacientes que tiveram um trauma muito grande de cabeça ou qualquer trauma ou estão inconscientes por qualquer motivo, eles roncam. E esse roncado é um sinal de dificuldade de respirar. É um estreitamento da via aérea. A gente faz vários procedimentos para justamente abrir as vias aéreas do paciente. Então, roncar significa que você não está respirando direito. Roncar é isso, você não está respirando direito. Roncar significa que esse ar ele está passando sobre alta pressão num lugar estreito, que é isso aqui, ó. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Outra pergunta. Eu estou sempre com o nariz entupido todas as noites. O que será isso? Então, gente, eu costumo brincar, quem me segue no meu Instagram, quando vê algumas perguntas disso, eu coloco uma foto do Walter Mercado, né? Aquele Ligue Já que tinha no passado, né? Tem coisas, gente, que se a gente não avaliar, não tiver uma consulta, não tem uma bola de cristal para saber. Então, você tem o nariz entupido todas as noites. Qual que é o mais provável? Deve ser uma rinite alérgica. Mas pode ser um pólipo, pode ser uma carne esponjosa, né? Pode ser até um tumor. Então, não tem como a gente falar para um paciente, ah, meu nariz entope à noite. Como tem um entope só à noite, de repente teu quarto pode ser mais úmido, pode ter mofo, pode ter bolor, pode ter carpete, cortina, e pode ter alguma coisa que ataque a tua rinite alérgica e teu nariz tranca à noite, que é o mais comum. Agora, eu não posso afirmar para você que teu nariz tranca à noite porque você tem rinite alérgica. Né? Por isso que a medicina é uma coisa que a gente precisa pôr a mão, examinar, palpar, olhar. A gente não pode diagnosticar nada por Instagram. O que a gente faz nas nossas lives? A nossa live é para educar. É informativa. Pessoas, informativa. A gente não dá consulta por lives, tá? Exatamente. Venho de uma família onde 90% ronca. Uns acima de peso, outros não. É possível também o tratamento? Sim, Clésio. Todo ronco tem tratamento.
no paciente magro, no paciente obeso, no paciente jovem, no paciente idoso, no paciente que tem alguma síndrome. Independente da condição desse paciente, a gente sempre vai ter um tratamento para ofertar, mais invasivo, menos invasivo, mas sim, temos que tratar, tá? Então, sempre tem tratamento. Tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é a apneia. A Janete pergunta: minha mãe ronca alto, parece ter água na boca, para de respirar e quando ela volta, ela fica agoniada. Isso é apneia? Provavelmente sim, é o que a gente chama de ronco ressuscitativo. Aquele paciente que está lá roncando, de repente vai dar aquela engasgada, parece que ele morreu, né? E aí volta. Então, é um indício, sim, de apneia do sono. Só que essa apneia é grave? Essa apneia não é grave? Eu não consigo dar essa resposta só pelo relato. A gente precisa fazer o exame que vai quantificar essa apneia. Vem cá, você pode ter apneia de vez em quando, assim? Pode, se você não tem nada, aí você saiu e tomou um vinho a mais, uma cerveja a mais. Naquela noite você pode ter apneia. Entendi. Eu tô tão interessada que eu tô até querendo fazer esse exame para ver se eu tenho apneia, só porque eu quero saber agora. Fiquei curiosa. Agora fiquei curiosa, né? Fiquei curiosa. Mas é um exame que é extremamente importante, traz muita informação e a partir desse exame que a gente vai traçar a estratégia para o paciente. E aí, é o que eu falei, a importância disso, gente, é que o paciente vai ter complicações na vida dele, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de infarto, de derrame, de ter um AVC, de ter arritmia cardíaca, né? Você bateu o carro dirigindo porque você dormiu no volante, né? Então é perigoso, tem que tratar. Então, grave na cabeça, roncar nunca é normal. Fulano ronca, fulano tem que ir no médico. Cara, eu tô fazendo. Eu tenho muitos amigos médicos de várias especialidades diferentes. Estou fazendo várias amizades novas também das lives que eu faço. Sim. Toda vez que eu falo com o médico, faço uma live, eu fico, ai meu Deus, vou ter que checar isso, tem que checar aquilo, tem que checar aquilo. Não, o que a gente tem que tomar cuidado é para não entrar nessa neurose. Mas é que assim. Você fica hipocondríaco. Você fica assim, gente, sabe por quê? O meu pai é médico, né? Ele fala, ó, você fica fazendo muitos exames, você vai achar um monte de coisa. Tem que tomar. A medicina, ela vou entrar numa ressonância, vou fazer ressonância do pé à cabeça. Não é assim que funciona. Não é assim. As coisas são direcionadas. A Kátia falou aqui, ó, depois de retirar a tireoide, não se ronca mais. Gente, o tireoide, é o que a gente falou, não tem relação direta com a apneia do sono. Tá? Alguns pacientes que têm uma tireoide muito grande podem roncar pelo fato da pressão da tireoide na via aérea. Mas não é isso que a gente tem que pensar, tá bom? É outro caminho. Amorim, Cláudia, como é feito esse exame? Esse exame normalmente, Amorim, é feito num laboratório do sono. Você vai dormir, vai ter uma cama, tudo mais, e você vai ser monitorizado. Então, gente, lá no site www.dralexandrecolombini.com tem um link lá escrito e-book, é gratuito. Eu que fiz do começo ao fim, com muito carinho, tem todas as informações que eu estou falando para vocês aqui, tem nesse book. É só ir lá e baixar, ou quem tiver dificuldade, me manda um direct que eu mando para vocês. Gente, seguem o Dr. Alexandre Colombini, que o Instagram dele é super maneiro. Ele tá sempre fazendo live super interessante. Ele tem um conteúdo muito legal também na página dele. Então, por favor, sigam ele. Outra pergunta. Eu roncava quando estava grávida. Nas gestantes, é normal o ronco? Então, o que acontece durante a gestação? Você tem um aumento da pressão intraabdominal por causa do crescimento do útero, tem todo um reposicionamento, o diafragma é empurrado para cima, então você pode roncar sim. Você tem ganho de peso, algumas gestantes não controlam o peso da maneira adequada durante a gestação, então acabam engordando bastante. Isso, todo esse conjunto faz com que você possa ter ronco e apneia do sono. De repente, se você teve o seu filho, emagreceu, voltou para a tua condição pré-gestação, você pode voltar ao normal. Tem alguém perguntando um negócio aqui, eu não sei se... A Rosa perguntou, a minha irmã tem 11 anos e ela tem um probleminha, sopro, algo do tipo, tratamento. Esse sopro que ela quer dizer o quê? Aquele ronco soprado ou sopro no coração? Não, eu acho que ela deve estar falando provavelmente de um sopro cardíaco, que é quando tem alguma falha no coração ou na válvula. É isso que não dá para saber, né? Então, aí tem que procurar um cardiologista, fazer um ecocardiograma, investigar e tratar. Tem tratamento sim,
mas aí não é com otorrino que você vai fazer isso. Você tem, se for um sopro cardiológico, tem que procurar um cardiologista. É o que eu pensei, deve ser um. Bom, gente, eu vou fazer a última pergunta aqui. Ah, tem muitas pessoas perguntando se a live vai ficar. Ah, não, isso aqui foi sem querer, peraí. Tem muita perguntando se a live vai ficar salva. Todas as lives que eu faço no meu canal ficam salvas. No meu Instagram tem o IGTV e no IGTV tem vários temas de vídeos diferentes. E um deles é entrevistas e lives. Você clica nesse entrevista e live, você vai conseguir ver não somente a live com o Alexandre, mas todas as lives com vários profissionais da área da saúde que eu entrevisto. E vocês vão conseguir ver sobre vários assuntos interessantes. Que é um conteúdo muito bom. Eu confesso também, gente, que eu vou lá, eu dou uma roubadinha, eu faço o download da live. Então eu também coloco no meu canal no YouTube e coloco no meu IGTV também. Vem cá, depois eu quero saber como é que faz esse download da live no Instagram, porque eu nunca consigo. Eu te explico. Depois você me explica. As perguntas já eram, gente. A gente só tem mais alguns minutinhos. Cara, curti muito essa live de ronco. Como que foi esclarecedora, né? A gente ficar Você pensando... vê que é uma coisa do dia a dia, da rotina das pessoas, e que muitas vezes, como a gente falou, é menosprezada. As pessoas viram piada, meu tio João ronca, a avó tá roncando demais, fulano tá roncando, e a gente esquece que por trás desse ronco pode ter uma doença, e uma doença que pode matar aquele teu parente, ou que pode trazer problemas. Paciente que tem pressão alta, que não controla com remédio e tudo mais, você vai fazer um mapa, a gente vê que a pressão à noite ela tem que cair. Poxa, se eu tô dormindo, minha pressão tem que baixar. Aí a pressão desse paciente não baixa. Por que não baixa? Porque o coração tá lá tentando oxigenar, né? Porque fazendo tá se aquele... sufocando durante a noite. Exatamente. Mas, primeiro, uma coisa que eu aprendi nessa live, não existe o ronco inofensivo. Todos os roncos, de uma maneira ou outra, estão prejudicando a sua saúde. Você até pode ter um negócio que chama ronco primário, que é a pessoa que ronca porque ronca. Mas assim, roncou, temos que investigar. Temos que investigar. Essa é a mensagem. Pois é, você fica se sufocando a noite toda, se você acorda com o seu próprio ronco, se você acorda entalado, tem muita gente que fala, nossa, eu acordo... Isso aí pode ser apneia, gente. Você fica... É um indicativo de apneia. Desesperado, entendeu? Então, se você fica sonhando que você está se afogando, que você não consegue respirar, porque às vezes... É o que você falou, né? A pessoa não chega a acordar totalmente, mas o cérebro entra em atividade. E às vezes entra pro sonho. Aí a pessoa fica sonhando que está sufocada, sonha que está sendo estrangulada, sonha que está embaixo d'água. Esses sonhos aí pode também estar indicando que você realmente está com dificuldade de respirar. Aí você pode... Um sonho meio doido, né? Você já entra um pouco em parassonias, essas coisas, mas na verdade... O ronco, quem percebe muito é o parceiro, que é aquele ronco de... né, ressuscitativo. Pois é, mas também tem muita gente solteira, né? Que aí... Mas daí, por exemplo, tem os aplicativos e tem o sintoma clínico da pessoa que acorda cansada, tem muito sono durante o dia, sabe? Tem dificuldade de concentração. Isso pode ser um indício que a pessoa está dormindo mal. Os aplicativos gratuitos também do ronco, ele grava... Muito bom. Quando você coloca do lado... Não é bom dormir com o telefone do lado da cabeça, tá? Então você não vai fazer isso todo dia, só algumas vezes. Você coloca o telefone perto da cabeceira onde você dorme e esse aplicativo... Quando virado para baixo. Ele liga quando ele ouve um barulho. Então, quando você acorda de manhã, você consegue ouvir todos os seus roncos assim durante a noite. É bem interessante. Sim, e aí ele marca também quantas vezes você roncou e tudo mais. O ideal, gente, quando você for deixar qualquer aparelho desses tablets, celular, essa luz branca, ela atrapalha muito o nosso organismo a entender que está na hora de dormir. Então, se você vai deixar um aparelho desse, até deixou o celular na cabeceira da cama, chega a mensagem à noite, fica acendendo a luz. Põe de cabeça para baixo. Põe de cabeça para baixo para não ter essa luminosidade, porque senão vai atrapalhar, sim, o teu sono. Bom, a gente tem 1 minuto. Eu queria agradecer você, Alexandre, mais uma vez, outra live. É um prazer, é um prazer. Você é muito animado, você fala muito bem. Eu sou sua fã, estou sempre seguindo os seus... Eu acompanho o teu também. Acho que quanto mais coisa a gente conseguir levar para o pessoal de informação, né, informação boa, com qualidade técnica e tudo mais, a gente está fazendo um bem para todo mundo. Com certeza. Tem muita live aí que não tem conteúdo nenhum, né? É importante ter uma live educativa, que a pessoa aprende, né, alguma coisa interessante.
As pessoas estão perguntando qual é o aplicativo. Gente, tem vários. Tem vários. Entra lá na loja de aplicativo, coloca ronco lá, sono, vai aparecer um monte. Vai aparecer um monte que filma o seu ronco. Bom, então um grande beijo para vocês que nos acompanharam. Muito obrigada. Eu tentei ao máximo responder perguntas de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Paramédica Londres. Me sigam. Para quem não conhece o Dr. Alexandre, sigam o Dr. Alexandre. E é isso aí, galera. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, boa noite para vocês. Tchau, tchau.